Então, galera, a gente vai para a segunda aula, já de uma vez, sem muitas enrolações. Só lembrando que se você não assistiu a primeira aula, assiste aí no canal, né, que eu falo sobre a questão biopsicossocial. Isso é importante, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, o quadro eu fiz mais para ter uma esquematização do que eu vou explicar. Mas eu acho que isso aqui, pelo menos, vocês vão conseguir ver. Mas se você não viu o primeiro vídeo, biopsicossocial, vai lá. É importante que você entenda isso para a gente entrar na segunda parte. Tá? A questão da hipnose conversacional, fazer o meu jabá, né? O Júlio Dash, Instagram, Grupo Hipopotizando. Se você já está nesses dois, tranquilo. Se não, segue lá. Bom, a gente vai trabalhar na hipnose conversacional, aqui nesse modelo, com a ideia de que hipnose é um pensamento conduzido. Tá? Hipnose é só isso? Não, porque a pessoa ela pode entrar em estado hipnótico de diversas formas, mas para quê? Porque a gente vai trabalhar para a ideia da hipnose conversacional, para eu hipnotizar uma pessoa de uma forma disfarçada, a gente vai trabalhar com esse modelo de hipnose com pensamento conduzido. E eu falei isso no outro vídeo também, você tem que ter um objetivo com a sua hipnose. O que você quer com a hipnose? Você quer que a pessoa faça uma ação, né? Uma ação final. Você tem o seu objetivo aqui, é uma ação final. Se você não tem em mente o que você quer, vai ser difícil você saber se você teve sucesso ou não. Eu consegui colocar a pessoa em transe, mas eu não soube o que fazer com ela. Né? Você tem que ter um objetivo. Como tudo na vida, é bom você ter um objetivo. Então, definir o que você quer com a pessoa, seja vender um produto, seja uma paquera, seja, sei lá, a pessoa está na bad, você quer fazer a pessoa se sentir melhor, você tem um objetivo final, você tem uma ação final, beleza? Para a gente chegar aqui, a gente vai passar por todos esses processos aqui. Então, a gente vai trabalhar com a ideia de hipnose sendo um pensamento conduzido. Por quê? Porque nós vamos conduzir os pensamentos da pessoa de forma que ela execute a ação que a gente quer, entendeu? A parada é sinistra. Então, quais são as etapas do pensamento? As etapas que vão acontecer. Isso acontece em todos os pensamentos, não é só na hipnose. Isso está acontecendo com você nesse exato momento. A entrada da informação, tá? É a letra bem feiazinha, mas aqui está escrito entrada info. Então, a informação que a gente comunica entra na mente da pessoa, né? Seja através do que a gente está falando, seja através do que a gente está vestindo, de como a gente está gesticulando, seja de qualquer forma que seja. E essa entrada de informação, ela é influenciada pelo biopsicossocial. Se a pessoa não está se sentindo tão bem fisicamente, isso vai afetar a mente dela, ela não vai prestar tanta atenção. Ou se ela está num ambiente desagradável, isso também vai afetar aqui o biopsico dela. Tá? Chutei o negócio aqui, enfim. Então é importante você compreender sempre essa questão biopsicossocial. Compreender como a pessoa está inserida ali, naquele momento em que você está trabalhando com ela, ao qual você quer chegar a um objetivo final aqui, onde você quer que ela execute uma determinada ação. Você tem que saber, como eu disse, se essa ação está condizente aqui com essa estrutura dela. Beleza? Então, a partir do momento que eu sei qual a ação que eu quero, fica mais fácil para eu definir quais são os pensamentos que eu vou trabalhar para conduzir, quais são os pensamentos que eu vou fazer com que entrem na mente dela. Considerando que nós temos um controle, né, do que a gente fala, nós temos um controle de como a gente gesticula, a gente tem um controle leve sobre o ambiente ao qual a gente está.
A gente não tem um controle sobre como a pessoa interpreta o que a gente diz e nem como ela interpreta o que a gente gesticula ou como ela interpreta o ambiente ao qual estamos. Então, ter em mente o objetivo final, ter conhecimento disso tudo aqui vai te aumentar as possibilidades de sucesso nessas etapas aqui. Não te garante, nossa, vai ser 100%, mas vai ser muito maior do que se você não tiver entendimento sobre nada disso aqui. Então, definir lá o que eu quero passar, o que eu quero falar, o que eu quero comunicar para a pessoa, e isso vai incluir meu tom de voz, minha velocidade de fala, minhas palavras, tá? Por quê? Porque depois que a informação ela entra, essa informação é analisada. E ela vai ser analisada pela pessoa com base nas memórias que ela tem. Tá? Então, eu posso até falar mais sobre as memórias em si em um outro vídeo, caso você tenha interesse. Não é uma coisa tão importante que você compreenda a fundo, mas você tem que saber o seguinte. Aqui nós vamos considerar as 3 memórias, tá? Assim, 3 memórias, tem 3 memórias. Tem a memória sensorial, que é uma memória super rápida, é uma memória a respeito do que o seu corpo sente, o que seus ouvidos estão ouvindo, né? Óbvio, o que você está ouvindo, o que você está vendo, o que você está sentindo naquele momento, um toque, um ruído, alguma coisa que você viu, tudo isso é muito rápido, tudo isso é uma avaliação que o seu bio está fazendo do seu meio, né? Ali, do seu ambiente. Então, o seu bio, o seu corpo está fazendo uma avaliação o tempo inteiro do ambiente. Então, você está assistindo esse vídeo. Você ouviu um barulho, olhou para o lado, foi uma tampinha de caneta que o vento derrubou. Ok, você ignorou aquilo, voltou para cá. Isso foi sua memória sensorial. Ela olhou, avaliou, isso é importante, não preciso prestar atenção a isso, volto a prestar atenção nisso daqui. Então, a memória sensorial ela é super rápida, mas ela é importante, porque você pode usar da memória sensorial, porque depois da memória sensorial a gente tem a memória de curto prazo. Tem uns outros nomes e tal, eu posso até postar no grupo ou alguma coisa desse tipo, os outros nomes. Mas a memória de curto prazo, ela é uma memória, digamos assim, ela é temporária. Ela tipo, eu te digo, Abraham Lincoln. Aí você vai ficar pensando, Abraham Lincoln? Você vai pensar nisso por um tempo, daqui a pouco você esqueceu. Por quê? Porque não é relevante, né? A mesma coisa que eu te disser, vai na padaria e pega pão para mim. Você vai sair de casa e vai pensar, eu tenho que buscar pão na padaria. Executou essa tarefa, acabou. Não precisa mais se lembrar dessa informação. Uma memória de curto prazo. E tem a memória de longo prazo, que é a que fica indefinidamente. Os cientistas, até hoje, eles não sabem quanto de informação você consegue guardar exatamente e nem qual é o tempo exato que ela pode durar. Ela pode durar talvez para sempre ou ela pode acabar ficando fechada. Eu esqueci o nome, mas tem um nome. Quando você tem uma memória e você se lembra dela, só que naquele momento você não consegue acessá-la porque uma outra memória está na frente. Depois, no outro vídeo, eu posso falar sobre isso, que isso é interessante para se usar em um outro processo da hipnose, tá? Um processo de confusão mental, um processo de quebra de padrão, isso é interessante, eu falo sobre isso em outro vídeo. Mas, então temos a memória sensorial, aconteceu algo agora. A memória sensorial ela é de 0,1 até 5 segundos, é super rápida, é só realmente uma avaliação do que está acontecendo. Isso é importante, isso não é importante, isso é seguro, não é seguro. Pois, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Então, na análise aqui da informação, vai ser trabalhada a memória de curto prazo e a memória
de longo prazo. É lógico que, se você fizer uma hipnose de quebra de padrão, de aperto de mão e essas coisas, a memória sensorial ela pode ser utilizada naquele momento, mas as principais vão ser memória de curto prazo e memória de longo prazo. O que você disse para a pessoa vai ser avaliado com base nos conhecimentos prévios dela. E aí eu não estou falando sobre conhecimento, sobre quem descobriu o Brasil, quem veio primeiro ovo, a galinha. Não é nada disso. É avaliação de conceitos. Vou ver se minha caneta escreve aqui. Mas tá. Conceitos. Conceitos. Espero que eu escreva certo. E que vocês vejam. Vocês não vão conseguir ver, mas está aí. Conceitos. Escrevi subindo ladeira. O que são os conceitos? Conceitos, quando eu te digo batata, venha na sua mente uma imagem de uma batata. Pode ser uma batata inglesa, uma batata bolinha, uma batata suja, uma batata frita, pode ser um pacote de Ruffles. Para cada pessoa vai ser diferente, porque essa informação que eu te dei, essa entrada de informação, foi analisada com base nas suas memórias, né? Aí, no caso de longo prazo, você fez uma análise com base nas suas memórias, nos seus gostos, na sua vida, né? Então, eu, quando quero fazer a condução do pensamento, eu tenho que saber exatamente quais palavras eu vou usar, porque se eu não sei quais são os conceitos que a pessoa carrega, ela pode executar uma ação completamente diferente da que eu espero. Então, eu vou usar palavras específicas, em alguns casos, e palavras que sejam mais genéricas em outros casos. Tudo vai depender aí do objetivo. Depois eu trago um exemplo prático. Importante primeiro a gente entender a teoria. Então, a pessoa fez essa análise dessa informação, batata. Houve aqui a análise, né? Assim, vamos almoçar batatas hoje. Ela fez uma análise dessa informação, tem-se múltiplas respostas para essa informação analisada: batata cozida, batata assada, batata frita, purê de batata, Ruffles, batata doce roxa, batata doce branca. Existe aqui várias análises de informação, principalmente questão, eu quero, não quero comer batatas, eu gostaria de comer algum desses tipos de batata. E aí vem a ação final. A pessoa pode falar assim: pô, mas vamos comer purê de batata com bife. Assim, beleza, a pessoa executou uma tarefa. Se eu quisesse conduzir a pessoa a falar, vamos comer batata frita, eu deveria trazer a informação maior, completa, né? Vamos comer batata frita, ela faria uma análise, seria mais rápido, teria menos resposta, provavelmente seria aqui um sim ou um não, e faria uma ação final. Assim, pô, mas isso aí não é hipnose. Tá, beleza, isso aqui não é propriamente hipnose em si, mas a gente está trabalhando a questão da persuasão que vai vir carregada dentro da hipnose conversacional. Lembrando que a hipnose é uma mudança da realidade interna da pessoa. Então, eu posso trabalhar com casos onde não vai ter transe, onde não vai ter aquele estado onde parece que a pessoa está fora da realidade. Eu posso usar esse processo aqui de entendimento dos processos mentais para conduzir a pessoa à ação que eu quero, sem que ela passe por um transe, sem que ela passe por um processo, sei lá, demorado. Porque eu falei, a hipnose conversacional ela pode ser um pouco mais lenta, só que a partir do momento que você entende biopsicossocial, você entende essas etapas e você, assim, o biopsicossocial da pessoa, né, do seu alvo, uma vez que você entende isso, uma vez que você compreende isso, e você compreende um pouco dos conceitos que a pessoa usa, quais são as construções que a pessoa faz da realidade, talvez você nem precise trabalhar muito uma questão de moldar a realidade dela a tal ponto. Você pode pensar, pô, eu vou passar por esses 4 etapas aqui,
fazendo uma pergunta direta. Não preciso levar a pessoa para um estado emocional específico. Não há essa necessidade. As pessoas complicam muito essa questão de hipnose conversacional, parece um bicho de 7 cabeças, mas a hipnose conversacional nada mais é do que um pensamento conduzido para que a pessoa execute uma ação específica. Então, meio que precisa levar a pessoa para um transe, precisa fazer a pessoa imaginar, sonhar, e nossa, você já imaginou isso? Nossa, eu tive um amigo uma vez que passou por isso que você está passando e ele se sentia, eu preciso fazer isso? Não. Pô, o que é a ação que eu quero? Lei do mínimo esforço, brother. Tá? Quanto menos esforço você tiver para conseguir o objetivo, melhor. Então, existem casos onde eu vou precisar fazer uma entrada de informação que confunda a pessoa. E durante a análise dela, eu vou ter que jogar uma outra informação para que a análise dela demore mais, para que ela fique confusa, para que as múltiplas opções dela pareçam não levar a lugar nenhum. E aí a minha outra informação vai passar aqui, direto pela entrada, não vai passar pela análise e vai levar ela a executar uma ação. Sim, existe essa forma de trabalhar com a hipnose, onde eu saturo essas outras duas etapas e o meu pensamento conduzido leva direto à ação. Mas isso dá mais trabalho e gasta, mais energia, a gente precisa saber mais coisas. Mas existem esses casos onde eu falo assim, e aí, você gostaria de fazer tal coisa? A pessoa analisa, assim, sim, não, mas sim, gostaria, então pronto, tá feito. É caso de hipnose, se você considerar a hipnose como uma mudança da realidade, até aquele momento, a realidade da pessoa era que ela não realizaria a ação. Você usou um pensamento conduzido, porque você deliberadamente escolheu o que você ia dizer para a pessoa pensando na ação que ela ia executar. Então, a partir do momento em que você fez isso, você pode dizer que você fez uma hipnose conversacional? Por que não? Se você alterou a realidade da pessoa e você conduziu a vontade dela, a ação dela, pelo que você queria, por que isso não foi, de certa forma, uma hipnose ou uma persuasão? Tá? Em questão de conceitos que acontecem na mente, no cérebro, eu não sei e estou cagando e andando para isso. O importante é, eu quero isso aqui e eu vou usar esse processo para cá. Funcionou? Dane-se. Isso que é o importante. O que você quer aconteça. Essa é a parada do negócio. Então, fiz lá, escolhi o que eu quero que a pessoa realize, estimulei, a entrada aqui com base no que eu quero, entrou a informação foi analisada, ela teve lá as múltiplas respostas dela, ela se lembrou de quando ela comeu batata pela última vez, ou quando ela foi no cinema, ou quando ela fez qualquer outra coisa, e aí ela me deu uma resposta positiva ou negativa. Aqui as pessoas falam assim, não sei, não tô afim e tal. Essa resposta aqui condiz com o biopsico dela? Às vezes fala assim, eu sei que biologicamente ela está com fome. Ou, eu chamei ela para dar um rolê e ela disse que estava cansada, mas eu sei que ela não está cansada. O que pode ser? Talvez onde eu chamei a pessoa para ir, esse social é um lugar desagradável, ou talvez o que eu disse para ela não pareceu estimulante o bastante para que ela resolvesse fazer. Então, a resposta aqui não foi condizente com o que eu quero, eu vou analisar aqui com base no que eu sei da pessoa, o que pode ter levado um não. Foi o bio, foi o psico, foi o social. Porque às vezes a pessoa está super afim, o ambiente é propício, mas biologicamente ela pode realmente estar com dor de cabeça, dor de coluna, estar cansada, estar machucada. Ou às vezes ela está super afim, tipo assim, o psico tá legal, o bio tá legal, mas socialmente às vezes a pessoa está sem grana. Então, quais são as coisas aqui que eu vou avaliar? Porque não é uma coisa, a hipnose conversacional não é uma coisa passiva, né? Eu joguei informação e esperei tudo acontecer. Eu faço análise o tempo inteiro.
Eu vejo a entrada de informação, eu vejo como a pessoa responde, eu vejo o tempo que ela demora para analisar, né, o tempo ali que ela está processando e vejo qual é a resposta que vai vir. Dependendo, como eu disse, dependendo do tempo aqui que a pessoa estiver analisando, se eu ver que a resposta vai ser desfavorável, eu jogo uma outra informação e vou alimentando a mente dela, os pensamentos dela, com outras informações para que eu consiga o meu objetivo final. Agora, vamos analisar aqui. Eu falei sobre as memórias, né? Então, essa entrada de informação, aqui eu estou considerando que é uma coisa que a gente faz, que a gente fala. Porém, essa entrada de informação também pode acontecer espontaneamente pela pessoa, por observação do ambiente e pela né, percepção, tá quente, tá frio, tá barulho, tá essas coisas todas. O ambiente social vai interferir no psíquico aqui dela, pode interferir no bio também, e essa análise vai ser influenciada. Então, o que a gente fala é sinal, todo o resto é ruído. Se tiver mais ruído que sinal, faz uma análise aí, por exemplo, de rádio ou de TV. Se tem mais ruído do que sinal, você não consegue compreender a mensagem. A mensagem não é passada direito. Então, é sempre importante que você tenha mais sinal do que ruído. Então, sempre controlando o que vai vir aqui, nesses casos. Bom, fiz o pensamento, fiz lá a indução do que eu queria que a pessoa pensasse e tal. E aqui é uma coisa, talvez você já tenha ouvido falar sobre fator crítico, faculdade crítica, alguma coisa desse tipo. É mais comum fator crítico. Ou faculdade crítica, acho que é o mais usado, né? Porque dizem assim, porque na hipnose você tem que ultrapassar a faculdade crítica da pessoa, que é aquela é o bom senso, é o que a pessoa aprendeu. Se eu disser para a pessoa, olha, essa caneta é vermelha, eu vou assim, não, essa caneta é preta, né? Não é nem uma caneta, é um pincel. Mas qual é a parada? Toda informação, ela ultrapassa a faculdade crítica. Toda informação ultrapassa a faculdade crítica. O que acontece é que ela passa, é analisada e daí ela é rejeitada. Então, quando eu te digo, essa caneta é vermelha, primeiro você olha para a caneta e fala assim, não, isso aí, primeiro que isso é um pincel, segundo que isso aí é preto. Por quê? Porque você fez uma análise com base no que você já sabia do que é uma caneta e do que é vermelho. Então você compreende que a informação ela passou a sua faculdade crítica para que ela fosse analisada, ela não foi rejeitada de cara. Primeiro ela teve que fazer aqui somente fez uma análise se isso é verdade ou não. E por que eu falo assim que todo pensamento ele ultrapassa a faculdade crítica? Porque se não fosse, você não ficaria triste. Sabe quando acontece uma coisa, você vê assim, nossa, eu nem devia estar chateado com isso, mas eu tô. Por que você tá? Porque o pensamento, porque a frase, porque a coisa que aconteceu, ela entrou, de qualquer forma foi analisada. Se você conseguisse rejeitar a informação sem que ela fosse analisada, você não ficaria mal à toa. Então, a questão da faculdade crítica da hipnose é porque durante a análise a ideia é rejeitada, mas a ideia ela passa primeiro, antes de ser rejeitada. E aí a gente vai poder usar isso a nosso favor. Porque se eu joguei a ideia e ela foi analisada, por mais que ela tenha sido rejeitada, a ideia tá lá. Foi um vírus, né? Um vírusinho ali que eu joguei no sistema. Mais para frente, porque se eu já contar que essa ideia vai ser rejeitada, isso é estratégia, né? Do grego estratégia, enfim, vocês são muito novos para ter visto esse filme. Mas enfim, se eu já contar
que essa ideia vai ser rejeitada porque a ação que eu quero que essa pessoa execute talvez não esteja condizente com o psi dela agora, eu jogo a informação, eu sei que ela vai analisar, eu sei que vai vir múltiplas opções e ela vai rejeitar, não vai realizar a ação que eu quero. Porém, no entanto, todavia, essa ideia ficou ali. Ela rejeitou a ideia, mas a ideia está lá. De alguma forma, ali, né, na memória de curto prazo, essa ideia vai ficar. Eu posso depois jogar uma outra ideia, fazer com que entre ali, que tenha o mesmo objetivo, mas que ela pareça menos pior, e ela vai fazer uma nova análise, como essa ideia já estava lá antes, ela vai ser mais reforçada agora e vai vir uma outra resposta, talvez positiva, talvez negativa, mas é questão de força de vontade, de bom senso, de perseverança, porque tem coisas que você vai demorar mais, tem coisas que você vai demorar menos, mas se você já contar com a rejeição, porque você sabe, isso aí é mais complicado, se você já contar com a rejeição, você já faz as coisas esperando ser rejeitado, esperando que essa memória fique ali, você realimenta essa memória de curto prazo, né, aos pouquinhos, até que esse pensamento tome uma forma mais concreta na psique da pessoa. A partir do momento que esse pensamento, é lógico que você não vai querer convencer a pessoa a fazer uma coisa grotesca, mas se for uma coisa, tipo assim, guria terminou com o cara semana passada, você quer chamar ela pra sair? Pô, ela vai dizer não, porque tá muito cedo e tal, vai esperar aí uns meses e tal. Porque ela não tá se sentindo bem biologicamente, né? A gente sabe que acontece coisas no cérebro, psicologicamente também ela não tá se sentindo bem. Socialmente, talvez ela não queira encontrar com o cara. Eu sei que essa ideia vai ser rejeitada, mas é lógico que aí eu tenho que saber conduzir as próximas ideias, tipo, ah não, tranquilo, quando você estiver sentindo melhor, joga uma ideia de conforto que vai entrar, a pessoa vai analisar, por exemplo, pô, tô mal, a pessoa tá me confortando e tal, assim, não tá forçando a barra, vai indo nessa onda, até que chega um momento em que aí a cada 2, 3 dias, vamos por você que quer ir para a sedução, você pode ir jogando essa ideia de forma disfarçada até que a pessoa vai assimilar aquilo na psique dela, a bio dela vai incorporando isso, ela vai se sentindo melhor e ela pode virar e falar assim, vamos, mas vamos para qual lugar porque eu não quero encontrar com o. Então você se livrou do problema social, você trabalhou no psico aqui e a bio dela foi resultado de ambas as coisas e você consegue o seu objetivo, a sua ação determinada. E isso também pode ser para vendas. Eu sei que a pessoa não vai querer comprar minhas coisas agora, mas eu jogo a informação, ela vai analisar, ela vai pensar, vai dizer, ah não, não posso e tal. Vai falar assim, tranquilo, a gente mantém contato, eu vou te falando aí, depois fala assim, aqui ó, lembrei de você, tá rolando tal coisa, o que você acha? A pessoa vai analisar, vai... É lógico que uma pessoa que não tem grana não pode comprar, obviamente. Mas você sabe que a pessoa tem condição de realizar a tarefa, isso é importante, que você tem que ter a noção de que a pessoa consegue realizar a tarefa, né? Aqui tanto biopsico quanto socialmente. Se você sabe que a pessoa quer e você tem controle sobre as variantes ali, variantes é tipo uma Brasília mais redonda. Nossa, horrível essa comparação. Mas isso vai ficar na mente de vocês. Vocês vão se lembrar de uma variante. Quando vocês saírem na rua, façam, olha, o Júlio falou sobre variante. Pois é. Então, isso que é importante. Então, espero que vocês tenham notado. Nesse modelo que vamos trabalhar, a hipnose é um pensamento conduzido, que nós conduzimos. Vamos fazer com que entre na mente da pessoa, para que ela analise, para que ela tem assim, as múltiplas respostas dela que leve à ação que a gente quer. Sempre que a gente controla o bio, o psico e o social. E que as coisas que nós dissemos, fazemos, têm conceitos que cabem a cada pessoa e eu tenho que ter um conhecimento sobre a pessoa. Bom, é isso aí.
Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e vai lá para o nosso grupo do Telegram que nós Hipopotizando. Eu já ia esquecendo. Eu mudei o nome do canal há pouco tempo. Hipopotizando. Vai lá para o Telegram que esses vídeos vão ficar lá. Essas informações vão estar lá e a gente vai debater. Vai lá. Então é isso aí. Valeu, falou. Olha a luz aqui, como é que eu fico.